Boa noite. Vou dedicar esse comentário ao Lucas. Douglas. Então, é você. Obrigado. Eu não vou começar com essa expressão que percorre todo o livro de A Paixão segundo GH, dá-me tua mão. Em vários momentos esse termo aqui foi nesse trecho posto, e em vários momentos diante do trajeto a personagem GH pede a alguém, esse alguém não é só o leitor, é também até a própria Barata, e também a mãe, e também a Deus. Há alguém que percorre todo o livro para quem ela fala, e para quem ela fala vai se transmutando durante a paixão, porque ela fala com muitos seres, fala diretamente com a Barata. Ela diz: não posso fazer nada por você, Barata, não quero nada, não quero te ajudar, Barata. Fala com dois amados que poderiam ter socorrido, mas que também não poderiam ter socorrido, porque a experiência de algo é uma experiência que só quem está no campo da experiência pode descobrir o modo de lidar. Então, eu começo também pedindo a vocês, a cada um, dê-me tua mão. Esse pedido, o dá-me tua mão, se deve ao fato de que, tendo visto a Chiara lendo, eu não tinha a ideia de que era para que se poderia trazer um texto de fala. A minha ideia era diante do impacto da leitura, o que é que o meu corpo é capaz de responder. Então eu fiquei atento a esse trecho da magnífica leitura, parabenizo as atrizes que aqui não estão, parabenizo a ideia fabulosa dessa performance radical que Clarice Fuchsman idealizou. E dizer que é dificílimo entrar em contato com a matéria viva dessa escrita, que também é uma matéria que é feita do que constrói a relação, digamos, dessas duas letras, GH, que são as iniciais do nome da personagem, que estão grafados em malas e valizes. É uma personagem de classe média alta que mora numa cobertura. Eu estou querendo fazer um desenho desse acontecimento. É uma personagem que faz bolinha de miolo de pão como se fossem esculturas. É uma personagem que está só nessa cobertura. O fato não se dá à noite, apesar do terrível fato que falaremos, e se dá no sol, né? Como se fosse mesmo o lugar do grande delírio, né? Há um filósofo alemão chamado Nietzsche, em que fala desse momento extremamente perigoso que diz respeito ao meio-dia, a um momento em que o sol é tão alucinante que ele está mais próximo do terrífico do que nos parece sempre que o terrífico seria a noite. A noite, na paixão, é mais tranquilizadora, é mais suave, é mais fresca do que o grande sol em que ela se depara com o mais contrastante
que é o escuro do quarto da empregada para onde ela se dirige, e lá encontra não só o desenho cru a carvão dela própria GH, como o desenho cru do cão de GH. Mas mais do que encontrar isso, é esse encontro com o inseto barata. Todo esse encontro de dois seres, agora é a questão, já não importa muito, mas não quero que importe tanto nessa minha fala, se é uma mulher e uma barata. São duas constituições de força, duas matérias vivas que se defrontam. Por isso, toda essa narrativa daqui tem a ver, por um lado, e eu vou focar um pouco nele, com o amor. O amor como esse encontro brutal de matérias vivas. E ninguém pode fazer nada por ninguém. A barata, e não importa que é a barata, aquele ente, aquele ser, será frontalmente diante de outro ser esmagado. E se pudesse, diz isso o texto aqui claramente, se a barata pudesse, nesse ato de amor, esmagaria GH, mas GH é maior. E na relação de amor, o que importa, se ele é levado a esse ponto máximo do amor, é um ponto tão brutalmente máximo que ele não pode estar mais na ordem do humano. Trata-se da desumanização, né? O amar tão brutalmente que precisamos, portanto, ir ao anterior do humano. Então precisamos ir ao insosso, porque o que queremos do fácil do amor é o gostinho de sal da lágrima, né? Ela diz que beijou o amado e sentiu o sal da lágrima do amado. Isso é tranquilizador, ter sal. Agora não, viver um amor de tal perspectiva ardorosa que queremos provar o que não tem sal, o que é insosso. E não só provar o que é insosso, provar aquilo que é inumano no amor. E no amor, quando dois corpos entram em confronto, nesse êxtase radical, não há como não conclamar a brutal violência. A violência não tem nenhum sentido moral de maldade ou de bondade. Todo o processo de constituição daqui está fora da ideia qualquer de moralidade. É de extremar-se numa relação totalmente fora do que eu chamo domesticidade. Porque as relações de amor, não essa, são sempre relações de acordos, acolhimentos, moralidades, segredos. Aqui não. É o enfrentamento de um que olha para o outro. A barata me olha, né? Brutalmente me olha. Eu brutalmente te olho. E somos dois. E somos insossos. E somos inumanos. Somos massa branca. E a massa branca, ela não tem temporalidade. Ela não é mais uma massa que fala do futuro, nem se contenta com a esperança, que isso mata. O amor moral é um amor que espera. Vai acontecer, ele vai melhorar, ela vai melhorar. Aqui não tem esperança. O que importa é, nesse ato de amor, importa a potência da massa branca do já. É esse já, sem futuro, sem passado, irremediável. Estamos prontos para viver relações brutais de amor? É uma das questões que atravessam a
paixão. A paixão é isso. Mais que amor, ela diz em algum momento. O que no amor há é buscar essa fome mais derradeira, a paixão. Não tanto a paixão só no sentido da paixão religiosa de Cristo, mas a paixão como esse lugar fora do tempo, né? Massa branca, sem gosto, irremediável. Isso. Esse primeiro já documentado a leitura das atrizes, documentado também a tão exacerbada coragem da curadora Clarice Fuca, eu volto a complementar. E um dos temas desse trecho diz respeito à visualidade, né? O olho ser capaz de mostrar mais do que o pensamento. Eu não me lembro, meditação visual. Né? É um trecho, esse trecho todo lido, esse segundo, mais do que o primeiro, ao mesmo TV, é o mais difícil de seguir. Ele é todo construído dentro dessa lógica da meditação visual. Ao mesmo tempo é pensamento, mas muito distante da nossa ideia banal de pensamento, que é o pensamento do olho. O olho pensa, né? E vai descrevendo e apresentando sob a forma de um pensamento do... mal sei eu explicar isso, mas uma coisa é o pensamento do olho e outra coisa é o pensamento do cérebro. O pensamento do cérebro, ele é cheio de humanizações, né? Que são princípios cerebrais e códigos culturais que já foram organizados. O olho não, o olho é mais brutal, é mais demoníaco. Por ela diz, e é em torno disso que eu me deterei mais, que o inferno é o meu máximo. É muito curioso porque todo esse texto já tem esse título, A Paixão segundo GH, que é um título que vem da tradição bíblica cristã. A paixão, que tanto diz, paixão vai dar a ideia de patologia, doença, vai dar a ideia de patos, que é grande emoção, uma emoção exagerada, e ao mesmo tempo paixão é o movimento em relação à dor máxima. Essa paixão aqui é uma paixão em torno não da tradição bíblica do Novo Testamento, mas é uma paixão radical que mais se aproximaria de uma paixão do Velho Testamento, dentro da tradição judaica de Clarice, onde não há, diante das coisas, concessão ou piedade tola, né? É preciso olhar as coisas na sua crueza do olho, e o olho deve ser o mais deseducado, no melhor sentido que se pode falar. Um olho deseducado é capaz de... Deseducado no sentido de sem hábitos culturais, sem vícios culturais, sem tripés de apoio, é capaz de olhar de dentro de um apartamento, de uma cobertura, e dentro de um quarto, quase uma construção visual do poema. Então, ela põe esse espaço visual como um minarete. Um minarete é uma torrezinha árabe. Então, leva o quarto de Copacabana, do Leme, possivelmente, para o mundo árabe, e dali se vêm dunas, escavações, picaretas, tarântulas, pregos, barbantes, tâmaras, amendoins, azeitonas, rezas, areias, macumbeiras, árabes, enfim, é um poema, né? Esse poema é todo ele
poderia ser tratado em torno de alguns vocábulos que estão ligados a essa meditação do olho. Uma é a força, que eu chamo de pós-filosófica da Clarice, e de considerar que só por meio, os termos são, número 1, o erro. O olho é aquele que é único do corpo que está mais disposto ao erro. Né? Você olha e erra sempre. E errar, na pós-filosofia de Clarice, é a única forma de ir tendo a coisa, o já da coisa. É pequeno demais. Uns dizem assim, né, no olho, né? Você não achou que ela era bonita? Não, ela é feia. Mas ela era alta? Não, ela era baixa. O olho é o lugar do erro. Ela tinha um ar demoníaco, ela me atraía. Ela me repugnava. Né? As possibilidades de sensação por esse meditar com o olho. E o erro dá essa palavra, o errante, que também é um termo de força judaica, né? O que não tem posição no mundo fixa e que se move, que é errar. Errar é caminhar. Um outro elemento dessa meditação visual diz respeito a que o olho, como está em erro e não está adocicado pela umidade humana, porque aqui nesse trecho desse poema, o humano é úmido, é noturno, é lunar. A barata não, é seca, é do deserto, é do sol, é casca, é escaravelho. Então, o olho, portanto, produz uma possibilidade de, no erro, sair do campo das delícias do paraíso para a força mais potente que o paraíso pode dar, que é atingir o pior, atingir o máximo da dor, atingir, portanto, o inferno. Essa é uma lição absolutamente fabulosa também do ponto de vista da relação eu e a outra coisa. O que queremos da outra coisa é que ela nos peça o pior. E o pior é poder comer o pior e justamente porque no pior, ao invés de ter só a troca da doçura, é necessário que eu te aceite porque tu tens de mim, como suplemento alimentar, o nojo. E eu tenho de ti, como suplemento alimentar, o nojo. Isso, vou fechar, Clarice, diz respeito à ideia do intervalo, que é um tema aqui. Entre mim e o outro há um intervalo. Na reflexão de Clarice sobre o intervalo, nesse trecho, é maravilhoso, que a gente tem a impressão que quando está com o outro e o outro não está falando, o outro não está prestando atenção, nada no outro está se comunicando, é como se não houvesse o amor. É um erro da meditação do olho. É nesse intervalo de que eu não estou preso a você e você não está preso a mim, é nesse aparente não amor que estamos na graça do inferno maior, que é orgíaco. Estamos realmente em sabá.